Amada alma que me ouve agora, sinta-se abraçada. Antes de fecharmos os olhos para o descanso que Deus preparou, quero que você saiba de algo muito importante. Não há problema algum em falar com o Pai enquanto você está deitado. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe do seu cansaço. E Ele ama ouvir a sua voz sussurrada no travesseiro. Sinta o peso do seu corpo relaxar agora. Deixe as preocupações do dia na porta do seu quarto. Este é o seu momento com o Criador. Muitas vezes, passamos a vida inteira lendo a Bíblia e acreditando em tradições que, embora populares, escondem a verdadeira e profunda doçura do coração de Deus. Hoje, vamos abrir as camadas destas histórias para encontrar o tesouro que Ele guardou para você. A primeira verdade que precisamos libertar em nosso coração é sobre Maria Madalena. Por séculos, muitos disseram que ela era uma prostituta arrependida. Mas você sabia que a Bíblia nunca disse isso? Nem uma única linha. Essa imagem foi criada por interpretações humanas muito tempo depois. O que a Bíblia realmente nos diz é que dela saíram 7 demônios. Ela era alguém que sofria profundamente na alma, alguém que carregava um fardo espiritual e emocional que ninguém mais entendia. E sabe o que é mais lindo, meu irmão, minha irmã? Foi para essa mulher que o mundo rotulou e que sofria tanto que Jesus apareceu primeiro após a ressurreição. Não foi para os grandes líderes, nem para os discípulos mais famosos no momento. Foi para Maria. Deus escolhe os que o mundo desvaloriza para serem as primeiras testemunhas da sua glória. Se você se sente desvalorizado, se acha que seu passado ou suas dores te afastam de Deus, olhe para Maria Madalena. O seu passado não define o seu chamado. Deus não te olha através dos seus erros. Ele te olha através do amor dele. Ele te chama pelo nome, assim como chamou Maria naquela manhã de jardim. Descanse sabendo que para Deus, você é a pessoa mais qualificada para receber o seu amor, simplesmente porque você é filho, você é filha. Agora, respire fundo. Sinta a paz de Cristo invadir seu quarto. A vingança e a amargura não têm lugar aqui. Vamos falar agora sobre aquela lei que muitos entendem errado: olho por olho, dente por dente. Muitos pensam que Deus estava autorizando a vingança, mas era o contrário. Naquela época, se alguém feria seu olho, as pessoas queriam destruir a família inteira do agressor. Deus colocou um limite, apenas o olho. Foi o primeiro passo para nos ensinar a misericórdia. Ele estava dizendo: parem com a violência desenfreada. Deus está sempre nos puxando da vingança para o perdão, do ódio para o amor. Se alguém te feriu hoje, ou há muitos anos, entregue essa dor para Ele agora. Você não precisa carregar o peso de fazer justiça com as próprias mãos. Deixe que a justiça perfeita de Deus cuide de tudo, enquanto você repousa nos braços dele. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo. É dizer que você não vai deixar que isso roube o seu sono e a sua paz. Você é livre. Enquanto o silêncio da noite se estabelece, vamos viajar em pensamento até o Jardim do Éden. Por gerações, imaginamos Eva colhendo uma maçã vermelha. Mas se você abrir as Escrituras agora, verá que a palavra maçã não aparece. A Bíblia fala apenas de um fruto. Por que Deus ocultou o nome desse fruto? A resposta é um bálsamo para o seu coração. Porque o problema nunca foi a comida em si. Se Deus tivesse dito, não coma maçãs, poderíamos pensar que o segredo da vida era apenas evitar uma fruta. Mas a mensagem de Deus é muito mais profunda. Ele deu tudo para o homem e para a mulher, reservando apenas uma árvore para testar a confiança:
O que Deus queria era o nosso coração, a nossa entrega voluntária ao seu cuidado. Muitas vezes em nossa vida, ficamos focados nos detalhes, nas regras, no pode ou não pode. Mas hoje, deitado em sua cama, Deus te convida a olhar para o essencial. Você confia nele? Ele não quer que você se sinta culpado por não ser perfeito. Ele quer que você sinta que ele é o seu refúgio. Quando Adão e Eva falharam, a primeira pergunta de Deus não foi o que você comeu, mas sim onde você está. Ele estava sentindo falta da companhia deles. Da mesma forma, ele não está focado nos seus tropeços de hoje, mas no desejo de estar perto de você agora. Sinta essa presença carinhosa ao seu lado. E por falar em busca, lembre-se dos magos do Oriente. Sempre vemos 3 reis magos em nossos presépios, mas a Bíblia não diz que eram 3, nem que eram reis. Ela diz apenas que eram magos, estudiosos estrangeiros que vieram de longe, guiados por uma estrela. A tradição fixou o número 3 por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Mas o fato de a Bíblia omitir o número e os nomes é uma promessa para você. Isso significa que não importa quem você seja, de onde venha, ou quão pouco você saiba das tradições da igreja, se você buscar a Deus com sinceridade, como aqueles homens que atravessaram desertos guiados por uma luz, você o encontrará. Deus não exige títulos ou currículos religiosos. Ele atende ao coração que clama. Talvez você sinta que começou a buscar a Deus tarde demais na vida, ou que não conhece a Bíblia tão bem quanto os outros. Mas os magos nos ensinam que o que importa é a jornada em direção à luz. Feche os olhos e imagine essa estrela brilhando acima da sua casa agora. Ela não brilha apenas para os eleitos ou para os perfeitos. Ela brilha para você. Os magos levaram ouro para o rei, incenso para o Deus e mirra para aquele que sofreria por nós. Hoje, o presente que você pode oferecer a Jesus é a sua paz. Entregue o seu cansaço como uma oferta de adoração. Ele aceita o seu repouso como um ato de fé. Chegamos agora a uma verdade que vai mudar a forma como você percebe o seu quarto nesta noite. Celebramos o Natal em 25 de dezembro, mas sabemos que essa data foi escolhida para transformar uma festa antiga em um dia santo. O que realmente importa não é o dia no calendário, mas uma palavra grega poderosa chamada esquenosen. Em João 1:14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original, a palavra habitou significa armou uma tenda. Imagine só, Deus não ficou em um palácio distante, ele veio para o nosso meio, armou sua tenda ao lado da nossa, sentiu a nossa poeira, o nosso frio e o nosso calor. Se Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos, como muitos estudiosos acreditam, a mensagem é clara: ele veio para morar com você. Deus não é um visitante ocasional em sua vida, ele não está apenas na igreja, ele armou a tenda dele dentro do seu coração e dentro da sua casa. Ao se deitar agora, saiba que o Senhor está acampado ao seu lado. Você não precisa gritar para ser ouvido. Ele está tão perto quanto a sua própria respiração. Sinta o conforto de saber que o Criador do Universo escolheu o seu ambiente simples para ser a morada dele. Não há solidão onde Deus armou sua tenda. E para aqueles momentos em que a noite parece escura e o medo tenta se aproximar, lembre-se da verdadeira face dos anjos. Esqueça as figuras frágeis e fofas das pinturas. Na Bíblia, os anjos são tão poderosos que a primeira coisa que eles dizem é: não temas. Eles são o exército de Deus, seres de luz e fogo, com pés como colunas de bronze e rostos que brilham como o sol. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação.
Isso significa que existem guerreiros celestiais, poderosos e invencíveis, guardando a porta do seu quarto e as janelas da sua alma agora mesmo. Quando Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos, o moço viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo. Você não está desprotegido. Mesmo que você se sinta frágil pela idade ou pela saúde, o exército que te serve é imortal e majestoso. Durma com essa certeza. O capitão das hostes do Senhor deu ordens aos anjos dele para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles não dormem, eles não vacilam. Você pode fechar os olhos e se entregar ao sono, pois a sentinela do céu está de guarda por você. Por fim, deixo para você uma reflexão sobre a sua própria criação. Por muito tempo, ouvimos que Eva foi feita de uma costela de Adão. Mas a palavra hebraica tsela aparece 40 vezes na Bíblia e em quase todas elas significa lado, flanco ou metade. Isso nos ensina que Deus não tirou apenas um pequeno osso, mas Ele dividiu o ser humano para criar a parceria perfeita. A mulher não está abaixo nem acima, ela está ao lado. Ela é a metade que traz completude. E essa verdade se estende a como Deus vê você. Para Deus, você não é uma peça de reposição, um objeto qualquer ou alguém insignificante. Você foi planejado para estar ao lado dele, em comunhão íntima. Ele te vê como alguém precioso, feito com cuidado em cada detalhe. Se o mundo te faz sentir como se você fosse menos por causa da idade ou das limitações, ouça a voz do seu Criador. Você é minha joia. Você é parte do meu plano. Você é o meu amor. Agora, deixe que todas essas verdades se misturem ao seu cansaço, transformando-o em descanso profundo. Vamos orar juntos, unindo o nosso coração ao coração do Pai. Pai querido, obrigado por este dia. Obrigado por me lembrar que Maria Madalena foi amada, que os magos foram guiados e que o Senhor armou sua tenda em minha vida. Eu te peço perdão se em algum momento me senti culpado por rezar deitado ou por estar cansado. Eu sei que o Senhor me acolhe assim, como um filho que adormece no colo do Pai. Abençoe meu sono, que os teus anjos de fogo guardem a minha casa, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu entrego minhas preocupações, minhas dores e minhas esperanças em tuas mãos. Amanhã é um novo dia, sustentado pela tua graça. Mas agora eu apenas descanso. Eu confio, eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Durma em paz, amado. A luz de Deus continua brilhando, mesmo quando seus olhos se fecham. Shalom. Amada alma que me ouve agora, sinta-se abraçada. Antes de fecharmos os olhos para o descanso que Deus preparou, quero que você saiba de algo muito importante. Não há problema algum em falar com o Pai enquanto você está deitado. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe do seu cansaço. E Ele ama ouvir a sua voz sussurrada no travesseiro. Sinta o peso do seu corpo relaxar agora. Deixe as preocupações do dia na porta do seu quarto. Este é o seu momento com o Criador. Muitas vezes, passamos a vida inteira lendo a Bíblia e acreditando em tradições que, embora populares, escondem a verdadeira e profunda doçura do coração de Deus. Hoje, vamos abrir as camadas destas histórias para encontrar o tesouro que Ele guardou para você. A primeira verdade que precisamos libertar em nosso coração é sobre Maria Madalena. Por séculos, muitos disseram que ela era uma prostituta arrependida,
Mas você sabia que a Bíblia nunca disse isso? Nem uma única linha. Essa imagem foi criada por interpretações humanas muito tempo depois. O que a Bíblia realmente nos diz é que dela saíram 7 demônios. Ela era alguém que sofria profundamente na alma, alguém que carregava um fardo espiritual e emocional que ninguém mais entendia. E sabe o que é mais lindo, meu irmão, minha irmã? Foi para essa mulher que o mundo rotulou e que sofria tanto que Jesus apareceu primeiro após a ressurreição. Não foi para os grandes líderes, nem para os discípulos mais famosos no momento. Foi para Maria. Deus escolhe os que o mundo desvaloriza para serem as primeiras testemunhas da sua glória. Se você se sente desvalorizado, se acha que seu passado ou suas dores te afastam de Deus, olhe para Maria Madalena. O seu passado não define o seu chamado. Deus não te olha através dos seus erros. Ele te olha através do amor dele. Ele te chama pelo nome, assim como chamou Maria naquela manhã de jardim. Descanse sabendo que para Deus, você é a pessoa mais qualificada para receber o seu amor, simplesmente porque você é filho, você é filha. Agora, respire fundo. Sinta a paz de Cristo invadir seu quarto. A vingança e a amargura não têm lugar aqui. Vamos falar agora sobre aquela lei que muitos entendem errado: olho por olho, dente por dente. Muitos pensam que Deus estava autorizando a vingança, mas era o contrário. Naquela época, se alguém feria seu olho, as pessoas queriam destruir a família inteira do agressor. Deus colocou um limite, apenas o olho. Foi o primeiro passo para nos ensinar a misericórdia. Ele estava dizendo: parem com a violência desenfreada. Deus está sempre nos puxando da vingança para o perdão, do ódio para o amor. Se alguém te feriu hoje, ou há muitos anos, entregue essa dor para Ele agora. Você não precisa carregar o peso de fazer justiça com as próprias mãos. Deixe que a justiça perfeita de Deus cuide de tudo, enquanto você repousa nos braços dele. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo, é dizer que você não vai deixar que isso roube o seu sono e a sua paz. Você é livre. Enquanto o silêncio da noite se estabelece, vamos viajar em pensamento até o Jardim do Éden. Por gerações, imaginamos Eva colhendo uma maçã vermelha. Mas se você abrir as Escrituras agora, verá que a palavra maçã não aparece. A Bíblia fala apenas de um fruto. Por que Deus ocultou o nome desse fruto? A resposta é um bálsamo para o seu coração. Porque o problema nunca foi a comida em si. Se Deus tivesse dito, não coma maçãs, poderíamos pensar que o segredo da vida era apenas evitar uma fruta. Mas a mensagem de Deus é muito mais profunda. Ele deu tudo para o homem e para a mulher, reservando apenas uma árvore para testar a confiança. O que Deus queria era o nosso coração, a nossa entrega voluntária ao seu cuidado. Muitas vezes em nossa vida, ficamos focados nos detalhes, nas regras, no pode ou não pode. Mas hoje, deitado em sua cama, Deus te convida a olhar para o essencial. Você confia nele? Ele não quer que você se sinta culpado por não ser perfeito. Ele quer que você sinta que ele é o seu refúgio. Quando Adão e Eva falharam, a primeira pergunta de Deus não foi o que você comeu, mas sim onde você está. Ele estava sentindo falta da companhia deles. Da mesma forma, ele não está focado nos seus tropeços de hoje, mas no desejo de estar perto de você agora. Sinta essa presença carinhosa ao seu lado. E por falar em busca, lembre-se dos magos do Oriente. Sempre vemos 3 reis magos em nossos presépios, mas a Bíblia não diz que eram 3, nem que eram reis. Ela diz apenas que eram magos, estudiosos estrangeiros que vieram de longe, guiados por uma estrela. A tradição fixou o número 3 por causa dos presentes,
ouro, incenso e mirra. Mas o fato de a Bíblia omitir o número e os nomes é uma promessa para você. Isso significa que não importa quem você seja, de onde venha, ou quão pouco você saiba das tradições da igreja, se você buscar a Deus com sinceridade, como aqueles homens que atravessaram desertos guiados por uma luz, você o encontrará. Deus não exige títulos ou currículos religiosos. Ele atende ao coração que clama. Talvez você sinta que começou a buscar a Deus tarde demais na vida, ou que não conhece a Bíblia tão bem quanto os outros. Mas os magos nos ensinam que o que importa é a jornada em direção à luz. Feche os olhos e imagine essa estrela brilhando acima da sua casa agora. Ela não brilha apenas para os eleitos ou para os perfeitos. Ela brilha para você. Os magos levaram ouro para o rei, incenso para o Deus e mirra para aquele que sofreria por nós. Hoje, o presente que você pode oferecer a Jesus é a sua paz. Entregue o seu cansaço como uma oferta de adoração. Ele aceita o seu repouso como um ato de fé. Chegamos agora a uma verdade que vai mudar a forma como você percebe o seu quarto nesta noite. Celebramos o Natal em 25 de dezembro, mas sabemos que essa data foi escolhida para transformar uma festa antiga em um dia santo. O que realmente importa não é o dia no calendário, mas uma palavra grega poderosa chamada esquenosen. Em João 1:14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original, a palavra habitou significa armou uma tenda. Imagine só, Deus não ficou em um palácio distante, ele veio para o nosso meio, armou sua tenda ao lado da nossa, sentiu a nossa poeira, o nosso frio e o nosso calor. Se Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos, como muitos estudiosos acreditam, a mensagem é clara: ele veio para morar com você. Deus não é um visitante ocasional em sua vida, ele não está apenas na igreja, ele armou a tenda dele dentro do seu coração e dentro da sua casa. Ao se deitar agora, saiba que o Senhor está acampado ao seu lado. Você não precisa gritar para ser ouvido. Ele está tão perto quanto a sua própria respiração. Sinta o conforto de saber que o Criador do Universo escolheu o seu ambiente simples para ser a morada dele. Não há solidão onde Deus armou sua tenda. E para aqueles momentos em que a noite parece escura e o medo tenta se aproximar, lembre-se da verdadeira face dos anjos. Esqueça as figuras frágeis e fofas das pinturas. Na Bíblia, os anjos são tão poderosos que a primeira coisa que eles dizem é: não temas. Eles são o exército de Deus, seres de luz e fogo, com pés como colunas de bronze e rostos que brilham como o sol. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que existem guerreiros celestiais, poderosos e invencíveis, guardando a porta do seu quarto e as janelas da sua alma agora mesmo. Quando Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos, o moço viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo. Você não está desprotegido. Mesmo que você se sinta frágil pela idade ou pela saúde, o exército que te serve é imortal e majestoso. Durma com essa certeza. O capitão das hostes do Senhor deu ordens aos anjos dele para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles não dormem, eles não vacilam. Você pode fechar os olhos e se entregar ao sono, pois a sentinela do céu está de guarda por você. Por fim, deixo para você uma reflexão sobre a sua própria criação. Por muito tempo, ouvimos que Eva foi feita de uma costela de Adão. Mas a palavra hebraica tsela aparece 40 vezes na Bíblia e em quase todas elas significa lado, flanco ou metade.
Isso nos ensina que Deus não tirou apenas um pequeno osso, mas ele dividiu o ser humano para criar a parceria perfeita. A mulher não está abaixo nem acima, ela está ao lado. Ela é a metade que traz completude. E essa verdade se estende a como Deus vê você. Para Deus, você não é uma peça de reposição, um objeto qualquer ou alguém insignificante. Você foi planejado para estar ao lado dele, em comunhão íntima. Ele te vê como alguém precioso, feito com cuidado em cada detalhe. Se o mundo te faz sentir como se você fosse menos por causa da idade ou das limitações, ouça a voz do seu Criador. Você é minha joia. Você é parte do meu plano. Você é o meu amor. Agora, deixe que todas essas verdades se misturem ao seu cansaço, transformando-o em descanso profundo. Vamos orar juntos, unindo o nosso coração ao coração do Pai. Pai querido, obrigado por este dia. Obrigado por me lembrar que Maria Madalena foi amada, que os magos foram guiados e que o Senhor armou sua tenda em minha vida. Eu te peço perdão se em algum momento me senti culpado por rezar deitado ou por estar cansado. Eu sei que o Senhor me acolhe assim, como um filho que adormece no colo do Pai. Abençoe meu sono, que os teus anjos de fogo guardem a minha casa, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu entrego minhas preocupações, minhas dores e minhas esperanças em tuas mãos. Amanhã é um novo dia, sustentado pela tua graça. Mas agora eu apenas descanso. Eu confio, eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Durma em paz, amado. A luz de Deus continua brilhando, mesmo quando seus olhos se fecham. Shalom. Amada alma que me ouve agora, sinta-se abraçada. Antes de fecharmos os olhos para o descanso que Deus preparou, quero que você saiba de algo muito importante. Não há problema algum em falar com o Pai enquanto você está deitado. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe do seu cansaço. E Ele ama ouvir a sua voz sussurrada no travesseiro. Sinta o peso do seu corpo relaxar agora. Deixe as preocupações do dia na porta do seu quarto. Este é o seu momento com o Criador. Muitas vezes, passamos a vida inteira lendo a Bíblia e acreditando em tradições que, embora populares, escondem a verdadeira e profunda doçura do coração de Deus. Hoje, vamos abrir as camadas destas histórias para encontrar o tesouro que Ele guardou para você. A primeira verdade que precisamos libertar em nosso coração é sobre Maria Madalena. Por séculos, muitos disseram que ela era uma prostituta arrependida. Mas você sabia que a Bíblia nunca disse isso? Nem uma única linha. Essa imagem foi criada por interpretações humanas muito tempo depois. O que a Bíblia realmente nos diz é que dela saíram 7 demônios. Ela era alguém que sofria profundamente na alma, alguém que carregava um fardo espiritual e emocional que ninguém mais entendia. E sabe o que é mais lindo, meu irmão, minha irmã? Foi para essa mulher que o mundo rotulou e que sofria tanto que Jesus apareceu primeiro após a ressurreição. Não foi para os grandes líderes, nem para os discípulos mais famosos no momento. Foi para Maria. Deus escolhe os que o mundo desvaloriza para serem as primeiras testemunhas da sua glória. Se você se sente desvalorizado, se acha que seu passado ou suas dores te afastam de Deus, olhe para Maria Madalena. O seu passado não define o seu chamado. Deus não te olha através dos seus erros. Ele te olha através do amor dele. Ele te chama pelo nome, assim como chamou Maria,
naquela manhã de jardim. Descanse sabendo que para Deus, você é a pessoa mais qualificada para receber o seu amor, simplesmente porque você é filho, você é filha. Agora, respire fundo. Sinta a paz de Cristo invadir seu quarto. A vingança e a amargura não têm lugar aqui. Vamos falar agora sobre aquela lei que muitos entendem errado: olho por olho, dente por dente. Muitos pensam que Deus estava autorizando a vingança, mas era o contrário. Naquela época, se alguém feria seu olho, as pessoas queriam destruir a família inteira do agressor. Deus colocou um limite: apenas o olho. Foi o primeiro passo para nos ensinar a misericórdia. Ele estava dizendo: parem com a violência desenfreada. Deus está sempre nos puxando da vingança para o perdão, do ódio para o amor. Se alguém te feriu hoje, ou há muitos anos, entregue essa dor para Ele agora. Você não precisa carregar o peso de fazer justiça com as próprias mãos. Deixe que a justiça perfeita de Deus cuide de tudo, enquanto você repousa nos braços dele. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo, é dizer que você não vai deixar que isso roube o seu sono e a sua paz. Você é livre. Enquanto o silêncio da noite se estabelece, vamos viajar em pensamento até o jardim do Éden. Por gerações, imaginamos Eva colhendo uma maçã vermelha. Mas se você abrir as Escrituras agora, verá que a palavra maçã não aparece. A Bíblia fala apenas de um fruto. Por que Deus ocultou o nome desse fruto? A resposta é um bálsamo para o seu coração. Porque o problema nunca foi a comida em si. Se Deus tivesse dito, não coma maçãs, poderíamos pensar que o segredo da vida era apenas evitar uma fruta. Mas a mensagem de Deus é muito mais profunda. Ele deu tudo para o homem e para a mulher, reservando apenas uma árvore para testar a confiança. O que Deus queria era o nosso coração, a nossa entrega voluntária ao seu cuidado. Muitas vezes em nossa vida, ficamos focados nos detalhes, nas regras, no pode ou não pode. Mas hoje, deitado em sua cama, Deus te convida a olhar para o essencial. Você confia nele? Ele não quer que você se sinta culpado por não ser perfeito. Ele quer que você sinta que ele é o seu refúgio. Quando Adão e Eva falharam, a primeira pergunta de Deus não foi o que você comeu, mas sim onde você está. Ele estava sentindo falta da companhia deles. Da mesma forma, ele não está focado nos seus tropeços de hoje, mas no desejo de estar perto de você agora. Sinta essa presença carinhosa ao seu lado. E por falar em busca, lembre-se dos magos do Oriente. Sempre vemos 3 reis magos em nossos presépios, mas a Bíblia não diz que eram 3, nem que eram reis. Ela diz apenas que eram magos, estudiosos estrangeiros que vieram de longe, guiados por uma estrela. A tradição fixou o número 3 por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Mas o fato de a Bíblia omitir o número e os nomes é uma promessa para você. Isso significa que não importa quem você seja, de onde venha, ou quão pouco você saiba das tradições da igreja, se você buscar a Deus com sinceridade, como aqueles homens que atravessaram desertos guiados por uma luz, você o encontrará. Deus não exige títulos ou currículos religiosos. Ele atende ao coração que clama. Talvez você sinta que começou a buscar a Deus tarde demais na vida, ou que não conhece a Bíblia tão bem quanto os outros. Mas os magos nos ensinam que o que importa é a jornada em direção à luz. Feche os olhos e imagine essa estrela brilhando acima da sua casa agora. Ela não brilha apenas para os eleitos ou para os perfeitos. Ela brilha para você. Os magos levaram ouro para o rei, incenso para o Deus e mirra para aquele que sofreria por nós. Hoje, o presente que você pode oferecer a Jesus é a sua paz. Entregue o seu cansaço como uma oferta de adoração. Ele aceita o seu repouso como um ato de fé.
Chegamos agora a uma verdade que vai mudar a forma como você percebe o seu quarto nesta noite. Celebramos o Natal em 25 de dezembro, mas sabemos que essa data foi escolhida para transformar uma festa antiga em um dia santo. O que realmente importa não é o dia no calendário, mas uma palavra grega poderosa chamada esquenosen. Em João 1:14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original, a palavra habitou significa armou uma tenda. Imagine só, Deus não ficou em um palácio distante, ele veio para o nosso meio, armou sua tenda ao lado da nossa, sentiu a nossa poeira, o nosso frio e o nosso calor. Se Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos, como muitos estudiosos acreditam, a mensagem é clara: ele veio para morar com você. Deus não é um visitante ocasional em sua vida, ele não está apenas na igreja, ele armou a tenda dele dentro do seu coração e dentro da sua casa. Ao se deitar agora, saiba que o Senhor está acampado ao seu lado. Você não precisa gritar para ser ouvido. Ele está tão perto quanto a sua própria respiração. Sinta o conforto de saber que o Criador do Universo escolheu o seu ambiente simples para ser a morada dele. Não há solidão onde Deus armou sua tenda. E para aqueles momentos em que a noite parece escura e o medo tenta se aproximar, lembre-se da verdadeira face dos anjos. Esqueça as figuras frágeis e fofas das pinturas. Na Bíblia, os anjos são tão poderosos que a primeira coisa que eles dizem é: não temas. Eles são o exército de Deus, seres de luz e fogo, com pés como colunas de bronze e rostos que brilham como o sol. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que existem guerreiros celestiais, poderosos e invencíveis, guardando a porta do seu quarto e as janelas da sua alma agora mesmo. Quando Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos, o moço viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo. Você não está desprotegido. Mesmo que você se sinta frágil pela idade ou pela saúde, o exército que te serve é imortal e majestoso. Durma com essa certeza. O capitão das hostes do Senhor deu ordens aos anjos dele para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles não dormem, eles não vacilam. Você pode fechar os olhos e se entregar ao sono, pois a sentinela do céu está de guarda por você. Por fim, deixo para você uma reflexão sobre a sua própria criação. Por muito tempo, ouvimos que Eva foi feita de uma costela de Adão. Mas a palavra hebraica tsela aparece 40 vezes na Bíblia e em quase todas elas significa lado, flanco ou metade. Isso nos ensina que Deus não tirou apenas um pequeno osso, mas ele dividiu o ser humano para criar a parceria perfeita. A mulher não está abaixo nem acima, ela está ao lado. Ela é a metade que traz completude. E essa verdade se estende a como Deus vê você. Para Deus, você não é uma peça de reposição, um objeto qualquer ou alguém insignificante. Você foi planejado para estar ao lado dele, em comunhão íntima. Ele te vê como alguém precioso, feito com cuidado em cada detalhe. Se o mundo te faz sentir como se você fosse menos por causa da idade ou das limitações, ouça a voz do seu Criador. Você é minha joia. Você é parte do meu plano. Você é o meu amor. Agora, deixe que todas essas verdades se misturem ao seu cansaço, transformando-o em descanso profundo. Vamos orar juntos, unindo o nosso coração ao coração do Pai. Pai querido, obrigado por este dia.
Obrigado por me lembrar que Maria Madalena foi amada, que os magos foram guiados e que o Senhor armou sua tenda em minha vida. Eu te peço perdão se em algum momento me senti culpado por rezar deitado ou por estar cansado. Eu sei que o Senhor me acolhe assim, como um filho que adormece no colo do Pai. Abençoe meu sono, que os teus anjos de fogo guardem a minha casa, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu entrego minhas preocupações, minhas dores e minhas esperanças em tuas mãos. Amanhã é um novo dia, sustentado pela tua graça. Mas agora eu apenas descanso. Eu confio, eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Durma em paz, amado. A luz de Deus continua brilhando, mesmo quando seus olhos se fecham. Shalom. Amada alma que me ouve agora, sinta-se abraçada. Antes de fecharmos os olhos para o descanso que Deus preparou, quero que você saiba de algo muito importante. Não há problema algum em falar com o Pai enquanto você está deitado. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe do seu cansaço. E Ele ama ouvir a sua voz sussurrada no travesseiro. Sinta o peso do seu corpo relaxar agora. Deixe as preocupações do dia na porta do seu quarto. Este é o seu momento com o Criador. Muitas vezes, passamos a vida inteira lendo a Bíblia e acreditando em tradições que, embora populares, escondem a verdadeira e profunda doçura do coração de Deus. Hoje, vamos abrir as camadas destas histórias para encontrar o tesouro que Ele guardou para você. A primeira verdade que precisamos libertar em nosso coração é sobre Maria Madalena. Por séculos, muitos disseram que ela era uma prostituta arrependida. Mas você sabia que a Bíblia nunca disse isso? Nem uma única linha. Essa imagem foi criada por interpretações humanas muito tempo depois. O que a Bíblia realmente nos diz é que dela saíram 7 demônios. Ela era alguém que sofria profundamente na alma, alguém que carregava um fardo espiritual e emocional que ninguém mais entendia. E sabe o que é mais lindo, meu irmão, minha irmã? Foi para essa mulher que o mundo rotulou e que sofria tanto que Jesus apareceu primeiro após a ressurreição. Não foi para os grandes líderes, nem para os discípulos mais famosos no momento. Foi para Maria. Deus escolhe os que o mundo desvaloriza para serem as primeiras testemunhas da sua glória. Se você se sente desvalorizado, se acha que seu passado ou suas dores te afastam de Deus, olhe para Maria Madalena. O seu passado não define o seu chamado. Deus não te olha através dos seus erros. Ele te olha através do amor dele. Ele te chama pelo nome, assim como chamou Maria naquela manhã de jardim. Descanse sabendo que para Deus você é a pessoa mais qualificada para receber o seu amor, simplesmente porque você é filho, você é filha. Agora, respire fundo. Sinta a paz de Cristo invadir seu quarto. A vingança e a amargura não têm lugar aqui. Vamos falar agora sobre aquela lei que muitos entendem errado: olho por olho, dente por dente. Muitos pensam que Deus estava autorizando a vingança, mas era o contrário. Naquela época, se alguém feria seu olho, as pessoas queriam destruir a família inteira do agressor. Deus colocou um limite, apenas o olho. Foi o primeiro passo para nos ensinar a misericórdia. Ele estava dizendo: parem com a violência desenfreada. Deus está sempre nos puxando da vingança para o perdão, do ódio para o amor. Se alguém te feriu hoje, ou há muitos anos, entregue essa dor para Ele agora. Você não precisa carregar o peso de fazer justiça com as próprias mãos.
Deixe que a justiça perfeita de Deus cuide de tudo, enquanto você repousa nos braços dele. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo, é dizer que você não vai deixar que isso roube o seu sono e a sua paz. Você é livre. Enquanto o silêncio da noite se estabelece, vamos viajar em pensamento até o Jardim do Éden. Por gerações, imaginamos Eva colhendo uma maçã vermelha. Mas se você abrir as Escrituras agora, verá que a palavra maçã não aparece. A Bíblia fala apenas de um fruto. Por que Deus ocultou o nome desse fruto? A resposta é um bálsamo para o seu coração. Porque o problema nunca foi a comida em si. Se Deus tivesse dito, não coma maçãs, poderíamos pensar que o segredo da vida era apenas evitar uma fruta. Mas a mensagem de Deus é muito mais profunda. Ele deu tudo para o homem e para a mulher, reservando apenas uma árvore para testar a confiança. O que Deus queria era o nosso coração, a nossa entrega voluntária ao seu cuidado. Muitas vezes em nossa vida, ficamos focados nos detalhes, nas regras, no pode ou não pode. Mas hoje, deitado em sua cama, Deus te convida a olhar para o essencial. Você confia nele? Ele não quer que você se sinta culpado por não ser perfeito. Ele quer que você sinta que ele é o seu refúgio. Quando Adão e Eva falharam, a primeira pergunta de Deus não foi o que você comeu, mas sim onde você está. Ele estava sentindo falta da companhia deles. Da mesma forma, ele não está focado nos seus tropeços de hoje, mas no desejo de estar perto de você agora. Sinta essa presença carinhosa ao seu lado. E por falar em busca, lembre-se dos magos do Oriente. Sempre vemos 3 reis magos em nossos presépios, mas a Bíblia não diz que eram 3, nem que eram reis. Ela diz apenas que eram magos, estudiosos estrangeiros que vieram de longe, guiados por uma estrela. A tradição fixou o número 3 por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Mas o fato de a Bíblia omitir o número e os nomes é uma promessa para você. Isso significa que não importa quem você seja, de onde venha, ou quão pouco você saiba das tradições da igreja, se você buscar a Deus com sinceridade, como aqueles homens que atravessaram desertos guiados por uma luz, você o encontrará. Deus não exige títulos ou currículos religiosos. Ele atende ao coração que clama. Talvez você sinta que começou a buscar a Deus tarde demais na vida, ou que não conhece a Bíblia tão bem quanto os outros. Mas os magos nos ensinam que o que importa é a jornada em direção à luz. Feche os olhos e imagine essa estrela brilhando acima da sua casa agora. Ela não brilha apenas para os eleitos ou para os perfeitos. Ela brilha para você. Os magos levaram ouro para o rei, incenso para o Deus e mirra para aquele que sofreria por nós. Hoje, o presente que você pode oferecer a Jesus é a sua paz. Entregue o seu cansaço como uma oferta de adoração. Ele aceita o seu repouso como um ato de fé. Chegamos agora a uma verdade que vai mudar a forma como você percebe o seu quarto nesta noite. Celebramos o Natal em 25 de dezembro, mas sabemos que essa data foi escolhida para transformar uma festa antiga em um dia santo. O que realmente importa não é o dia no calendário, mas uma palavra grega poderosa chamada esquenosen. Em João 1:14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original, a palavra habitou significa armou uma tenda. Imagine só, Deus não ficou em um palácio distante, ele veio para o nosso meio, armou sua tenda ao lado da nossa, sentiu a nossa poeira, o nosso frio e o nosso calor. Se Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos, como muitos estudiosos acreditam, a mensagem é clara: ele veio para morar com você. Deus não é um visitante ocasional em sua vida, ele não está apenas na igreja, ele armou a tenda dele dentro do seu coração e dentro da sua casa.
Ao se deitar agora, saiba que o Senhor está acampado ao seu lado. Você não precisa gritar para ser ouvido. Ele está tão perto quanto a sua própria respiração. Sinta o conforto de saber que o Criador do Universo escolheu o seu ambiente simples para ser a morada dele. Não há solidão onde Deus armou sua tenda. E para aqueles momentos em que a noite parece escura e o medo tenta se aproximar, lembre-se da verdadeira face dos anjos. Esqueça as figuras frágeis e fofas das pinturas. Na Bíblia, os anjos são tão poderosos que a primeira coisa que eles dizem é: não temas. Eles são o exército de Deus, seres de luz e fogo, com pés como colunas de bronze e rostos que brilham como o sol. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que existem guerreiros celestiais, poderosos e invencíveis, guardando a porta do seu quarto e as janelas da sua alma agora mesmo. Quando Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos, o moço viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo. Você não está desprotegido. Mesmo que você se sinta frágil pela idade ou pela saúde, o exército que te serve é imortal e majestoso. Durma com essa certeza. O capitão das hostes do Senhor deu ordens aos anjos dele para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles não dormem, eles não vacilam. Você pode fechar os olhos e se entregar ao sono, pois a sentinela do céu está de guarda por você. Por fim, deixo para você uma reflexão sobre a sua própria criação. Por muito tempo, ouvimos que Eva foi feita de uma costela de Adão. Mas a palavra hebraica tsela aparece 40 vezes na Bíblia e em quase todas elas significa lado, flanco ou metade. Isso nos ensina que Deus não tirou apenas um pequeno osso, mas Ele dividiu o ser humano para criar a parceria perfeita. A mulher não está abaixo nem acima, ela está ao lado. Ela é a metade que traz completude. E essa verdade se estende a como Deus vê você. Para Deus, você não é uma peça de reposição, um objeto qualquer ou alguém insignificante. Você foi planejado para estar ao lado dele, em comunhão íntima. Ele te vê como alguém precioso, feito com cuidado em cada detalhe. Se o mundo te faz sentir como se você fosse menos por causa da idade ou das limitações, ouça a voz do seu Criador. Você é minha joia. Você é parte do meu plano. Você é o meu amor. Agora, deixe que todas essas verdades se misturem ao seu cansaço, transformando-o em descanso profundo. Vamos orar juntos, unindo o nosso coração ao coração do Pai. Pai querido, obrigado por este dia. Obrigado por me lembrar que Maria Madalena foi amada, que os magos foram guiados e que o Senhor armou sua tenda em minha vida. Eu te peço perdão se em algum momento me senti culpado por rezar deitado ou por estar cansado. Eu sei que o Senhor me acolhe assim, como um filho que adormece no colo do Pai. Abençoe meu sono, que os teus anjos de fogo guardem a minha casa, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu entrego minhas preocupações, minhas dores e minhas esperanças em tuas mãos. Amanhã é um novo dia, sustentado pela tua graça. Mas agora eu apenas descanso. Eu confio, eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Durma em paz, amado. A luz de Deus continua brilhando, mesmo quando seus olhos se fecham. Shalom.